Igreja Presbiteriana de Porto Seguro. Deus abençoe a vida de vocês. É uma alegria poder ministrar a palavra do Senhor hoje e poder deixar uma porção da palavra de Deus para a vida de vocês. Pastor Elton, que privilégio, obrigado, que Deus abençoe muito sua vida. Pastor Elton, tivemos uma jornada juntos no seminário, foi uma bênção poder compartilhar da história desse pastor tão querido. E hoje me dá o privilégio de poder ministrar a palavra do Senhor. Bom, sou o pastor Flávio, pastor da primeira igreja presbiteriana de Casa Branca, no interior de São Paulo. E para mim é um privilégio poder compartilhar das Escrituras com vocês. Aniversário, 20 anos de organização, 20 anos de trabalho, 20 anos de lutas, 20 anos de vitórias. E louvado seja o nome do Senhor. Uma porção da palavra de Deus na sua vida. Hoje eu gostaria de deixar para você 1 Samuel capítulo 7, um texto muito conhecido por nós, que é o texto que já sabemos até de cor, que se encontra aí no versículo 12, que diz assim: Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode repetir essa frase aí? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. É uma frase que nós conhecemos, é uma frase bíblica que nós falamos para os nossos filhos, ensinamos para a nossa geração. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. É tão bom a gente ouvir isso, né? A palavra Ebenezer enche o nosso coração porque pensamos em vitória. Nós pensamos em bênçãos, nós pensamos no povo de Deus que foi vitorioso. Mas a gente às vezes nos esquece do que está por detrás desta história. E que é onde eu gostaria de relembrar meus amados irmãos e também trazer algumas aplicações para a minha vida e para a sua vida, olhando para esse texto. Porque quando nós olhamos para esta história, nós vamos ver que o povo de Deus ele foi atacado, o povo de Deus foi atacado, o povo de Deus foi derrotado, o povo de Deus passou por inúmeros conflitos, inúmeras pessoas morreram, mais de 30 mil pessoas foram mortas por causa desta batalha, o povo de Deus contra os seus inimigos. Muitos foram mortos, a Arca da Aliança foi levada e houve uma grande comoção naquele momento, houve sentimentos difíceis na história do povo de Israel. O povo sofreu muito. O povo viveu sentimentos muito ruins no coração. Eles passaram por momentos difíceis, momentos de derrotas, momentos de crises. E é interessante que nos momentos de crises nós passamos a refletir muitas coisas na nossa vida. O momento de crise é um momento de reflexão. Momento de, às vezes, derrotas é o momento que nós paramos para refletir e pensar um pouco na nossa vida. É claro que é aniversário da igreja, não é tempo de pensar em derrota, né? É tempo de agradecer a Deus, mas eu vou chegar lá. Mas o povo de Deus está aqui agora, passando por esse momento de reflexão, passando por esse momento de análise do que está acontecendo. Eles foram derrotados, estavam frustrados, entristecidos, sentimentos de derrota. Muitas pessoas foram mortas, aquilo que era mais precioso para o povo foi levado, que era a Arca da Aliança, né? A representação ali da presença de Deus de uma forma muito linda e especial. E o povo viveu situações muito conflituosas. Mas aí algo aconteceu. Se você olhar para o capítulo 7 mesmo, no versículo 3, Deus falou com esse povo. E olha só o que Deus falou. O versículo 3 diz assim, olha: Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Versículo 4. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. O povo resolveu
olhar um pouco para o próprio coração. O povo resolveu fazer uma análise do próprio coração, e aquilo ali trouxe para o coração daquele povo, para o povo de Israel, arrependimento, quebrantamento de alma. Trouxe para o povo de Israel coração quebrantado, um coração de adoração somente a Deus. E aí é promessa. Deus, ele dá disciplinas, mas ele também dá suas promessas. Deus nos corrige, mas o seu amor é muito grande. Ele levanta sobre nós bênçãos na nossa história, bênçãos na nossa vida, no nosso ministério, bênçãos na nossa igreja. Quando você olha um pouco para a sua igreja, você pode perceber, olhando um pouquinho para trás, você vê quantas lutas a igreja já não passou. Nós, eu, Pastor Elton, já estamos aí nessa caminhada já há um bom tempo. E a gente percebe quantas lutas a igreja não enfrenta, quantos desafios a igreja não está passando ano após ano. Mas a gente vai perceber que quando o Senhor nos dá as disciplinas, as correções, quando o Senhor nos chama a uma mudança de arrependimento, Ele também nos concede suas bênçãos, a sua graça e as promessas. O versículo 4 disse, o versículo 3 disse: preparai o coração ao Senhor e servi a Ele só. E quando o povo resolveu fazer isso, Deus deu vitórias. Deus deu vitórias. Quando nós buscamos a Deus, quando nós nos aproximamos do Senhor e quando nós vivemos para Ele em adoração e obediência a Ele, o Senhor levanta sobre nós bênçãos sem medidas. E aí nós olhamos a vitória que Deus deu ao povo de Israel. E aí nós observamos o versículo 12, que nós já lemos, que fala que o Senhor então deu essa bênção, Deus deu esse milagre, Deus deu a vitória sobre o povo de Israel, e então Samuel colocou uma pedra entre Mispa e Sem, um lugar, um vilarejo chamado Ebenezer, o lugar da destruição, o lugar da morte, o lugar da crise, o lugar do choro. Foi colocado uma pedra e ali aquela pedra se chamou Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. É engraçado que nós sempre achamos, às vezes nós achamos que no texto, essa pedra está fixada no lugar da bênção. Mas não, essa pedra está fixada no lugar da derrota, no lugar da frustração, no lugar da dor. Samuel ergueu essa pedra justamente no lugar onde eles foram derrotados. E ali aquela pedra foi erguida e o nome dela é Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Às vezes nós precisamos sempre recordar no nosso coração das lutas que a gente enfrenta, das crises que a gente passa. A gente sempre precisa recordar daquilo que a gente tem passado, levantar um memorial no nosso coração. Essa pedra era uma pedra de memorial, essa pedra era uma pedra de recordação, era uma pedra para que a gente possa olhar para trás e ver o que Deus fez. Hoje você pode olhar um pouquinho para trás e perceber o que Deus já fez na história dessa igreja. Olhe um pouquinho para trás e perceba quantas bênçãos Deus já não derramou na vida desta igreja. Quantas bênçãos Deus já não realizou aí. O momento em que a igreja começou a ser erguida, os primeiros convertidos, escola dominical, ou os cultos, as primeiras reuniões, os primeiros encontros, as primeiras famílias, os primeiros batizados. Vejam quantas bênçãos Deus já não realizou na vida dessa igreja que está aí em Porto Seguro, sendo abençoada pelo Senhor para que o Evangelho chegue aí nesta cidade e que através desta cidade muitas outras conheçam do Evangelho de Jesus e muitas pessoas sejam abençoadas pelo conhecimento do Evangelho e sejam salvas em Cristo Jesus. Mas vejam, é preciso olhar para trás e recordar. Esta pedra era uma pedra de recordação, era uma pedra de memorial. Ela não era simplesmente para estar lá e o povo simplesmente passar por ela e cair no esquecimento, mas era uma pedra para recordar.
Era um memorial que foi levantado para que todos pudessem passar ali, no lugar que eles foram derrotados, no lugar em que o povo foi destruído e que muitas pessoas foram mortas, e aquela pedra estava lá, erguida, para que eles pudessem olhar para ela e lembrar do que Deus fez na vida do povo de Israel. Meus amados irmãos, não se esqueça, é preciso enxergar a mão de Deus não apenas nas vitórias, mas a gente precisa também enxergar a mão de Deus nas derrotas. Às vezes nós só queremos observar as vitórias, queremos olhar somente as bênçãos, queremos somente receber as bênçãos, mas não se esqueça que o Senhor nos ensina por meio também das derrotas. O Senhor nos ensina também por meio do sofrimento. O Senhor, a sua didática, a sua metodologia também é aplicável por meio das frustrações, das crises, das angústias. Eu tenho certeza que hoje vocês gostariam de estar todos reunidos fazendo uma grande festa. 20 anos de organização. Eu tenho certeza que vocês queriam fazer uma grande festa na cidade, na igreja, mas talvez se tornam impedidos por causa dessa situação que todos nós estamos enfrentando. Não olhe para isso com frustração, não olhe para isso com decepções, olhe para isso como grandes ensinamentos de Deus na vida dessa igreja e como esta igreja pode reagir, como nós podemos reagir diante das situações difíceis que nós estamos enfrentando. Então não se esqueça que a gente precisa enxergar a mão de Deus nas derrotas também. O povo de Deus enxergou a mão de Deus no momento do sofrimento. Eles foram derrotados, eles passaram por crises, muitas pessoas morreram, mas eles não cruzaram os braços. Eles não ficaram chateados pela vida, eles não ficaram... não abandonaram o barco, mas eles disseram: o que nós podemos fazer? E então Samuel, como homem de Deus, ele disse: arrependimento, mudança de vida, olha para frente. Então tire todos esses deuses daí e olhem para frente. Arrependimento de coração. E o povo assim fez. Eles se arrependeram e adoraram somente a Deus. Eles tomaram uma atitude. Eles reagiram diante da crise. Não se esqueça, a mão de Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida. Meus amados irmãos, não se esqueçam que Deus está cuidando de vocês. Deus está suprindo a necessidade de vocês. No momento das lutas, não se esqueçam de Deus. Olhem para o Senhor e vivam para o Senhor. Uma segunda coisa nós podemos lembrar desse texto, uma segunda coisa nós podemos meditar. O texto diz que Ebenezer, até aqui, nos ajudou o Senhor. Nós precisamos enxergar a mão de Deus em todos os momentos da nossa vida, mas nós também precisamos enxergar a mão de Deus no passado e nós precisamos enxergar a mão de Deus também no presente. É preciso olhar para trás e recordar, mas é preciso também olhar para o presente. A mão de Deus está aqui hoje conosco. Deus está presente conosco. Ele não nos desampara. Ele não desamparou vocês. Deus está presente com esta igreja. Quando o profeta disse que Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, é uma expressão de que até aqui Deus está com a gente. Até aqui nesse momento o Senhor está conosco. Então não se esqueçam de que Deus está aqui com cada um de nós. Deus está presente na nossa história todos os dias. Recordar é olhar para trás, mas recordar também é sempre não nos esquecer de que o presente faz parte da nossa história e que nós precisamos viver o presente também das nossas vidas. Olhamos para trás para recordar, mas olhamos para hoje, para o presente das nossas vidas. O que Deus está fazendo hoje com você? O que Deus está fazendo hoje na história dessa igreja? O que Deus está fazendo na história da sua igreja? Como você pode ser bênção na história da sua igreja hoje no presente? Mas não se esqueça de que quando ele disse que até aqui nos ajudou o Senhor, não significa que não tem futuro. Porque até aqui nos ajudou o Senhor,
mas nós precisamos olhar também lá para frente. Precisamos olhar para o futuro. Nós precisamos olhar para o dia de amanhã, pois o amanhã ainda nos aguarda. Olhamos para o passado com gratidão. Olhamos para o presente com grandes desafios. Olhamos para o futuro com esperança. É preciso olhar para o futuro com esperança. Não abandone o barco. Não abandone o barco. Os discípulos aprenderam isso com Jesus. Jesus, por diversas vezes, ensinou isso para os seus discípulos. Eles estavam andando com Jesus na jornada da vida. E o que Jesus fazia? Ele curava pessoas. Ele restaurava vidas. Ele mostrava para os seus discípulos que aqueles que estão com ele têm esperança. Jesus, ele ressuscitava mortos. Jesus, ele estava com as pessoas, trazendo para elas a esperança para a vida. Porque apesar do nosso sofrimento e da nossa dor, ainda não acabou. Apesar de todas as crises que nós enfrentamos, a vida ainda não acabou. É preciso olhar para frente. E ele mesmo disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Ele disse para os seus discípulos: olha, vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele também disse para os seus discípulos lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então não se esqueça, nós temos um desafio. A vida ainda não acabou, as coisas ainda, elas não se encerraram, a nossa história ainda não se encerrou. Nós temos grandes desafios pela frente. E mesmo que nós venhamos a enfrentar a morte nesta vida, mas com Jesus, nós temos a vida eterna. E ele nos ensinou isso. Ele nos ensinou que apesar da morte, nós temos a vida eterna. Então não se desespere. Então, meu querido, tenha esperança com Jesus. É olhar para trás e dizer: obrigado, Deus, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. É olhar para o dia de hoje e dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas é olhar para o futuro e dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós temos muito ainda que viver, nós temos muito ainda que enfrentar, muitos desafios pela vida, e não nos esquecer jamais que apesar das lutas que estamos enfrentando, nós estamos aqui para servir o Senhor e ser discípulos do Senhor. A nossa jornada ainda não se encerrou. A nossa jornada ainda está incompleta. Tudo aquilo que Ele planejou para a minha vida e para a sua vida, Ele está cumprindo todos os dias. Então, olha, vejam que o Senhor está cumprindo na nossa história os seus planos. Todos os dias Ele está cumprindo os seus planos na minha vida e na sua vida. Olhe para frente, olhe para o futuro, descansa no Senhor, entregue tudo nas mãos do Senhor. Hoje são 20 anos, mas e daqui para frente? Não se esqueça, a história da igreja não pode parar. Os discípulos permaneceram na história da igreja. Os discípulos cumpriram com a vontade do Senhor. Eles deixaram um legado em Atos dos Apóstolos, mas nós estamos continuando a história de Atos. E você, Igreja Presbiteriana de Porto Seguro, você está cumprindo com a história de Atos dos Apóstolos? Você está continuando essa história de desafios, essa história de lutas, mas essa história também de muitas vitórias, porque muitas pessoas estão conhecendo do amor de Jesus através dessa igreja. Parabéns! Deus abençoe muito vocês. Parabéns, porque até aqui vocês chegaram. Mas olhem para frente, não desistam. O Senhor Jesus está com vocês.
Que Deus os abençoe muito. Que Deus fortaleça muito o coração de vocês. Que a bênção de Deus esteja aí nessa igreja e que sejam muitos outros anos de bênçãos na presença do Senhor. Obrigado, queridos, pelo carinho, obrigado pelo privilégio de poder ministrar esta palavra para vocês, obrigado ao pastor Elton, ao conselho da igreja, e eu oro para que Deus sustente a vida de vocês e alargue as fronteiras desta amada igreja. Que Deus os abençoe. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor.